Saúde Renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você. Hoje, no quadro Saúde Renal, vamos falar sobre a doença renal crônica, seus impactos na vida do paciente, o papel da família, a importância do acompanhamento médico e como a educação e a informação podem ajudar no cuidado e na prevenção. Para nos ajudar com esse tema, contamos com a presença da doutora Cíntia Vieira, nefrologista, coordenadora do Centro de Nefrologia e Diálise e da Residência de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles e sócia da Clínica Clinefro. E da doutora Gabriela Vieira, nefrologista no mesmo hospital e sócia da Clínica Clinefro. Bom dia, sejam bem-vindas ao quadro Saúde Renal. Prazer recebê-las. Bom dia, Paulo. Bom dia, Prazer. Paulo. Doutora Gabriela, o que muda na vida de uma pessoa a partir do diagnóstico de uma doença renal crônica? Bom, Paulo, essa pergunta é interessante, porque depende muito do estágio em que a doença é diagnosticada. Porque a doença renal crônica, ela é dividida em diferentes estágios. A gente tem os estágios iniciais e os estágios mais avançados, que é quando os pacientes já precisam de hemodiálise, por exemplo, né? Então, nos estágios iniciais da doença, às vezes a gente não tem grandes mudanças na rotina do paciente, tá? O principal cuidado, a principal mudança vai ser o paciente ter um maior cuidado com a sua saúde. Então, ele vai precisar cuidar melhor da sua pressão, verificar a glicemia, o açúcar, né? E ter consultas mais regulares, então com o seu médico, o médico nefrologista, fazer exames mais regulares, tá? Agora, se a gente for falar dos estágios mais avançados da doença, às vezes a gente vai precisar algumas mudanças mais significativas. Às vezes alteração na dieta, né? Então, o paciente vai ter que diminuir, assim, alimentos que tenham muito potássio, que tenham muito fósforo, ter uma restrição maior da quantidade de sal na comida, né? E se a gente for falar já na questão de hemodiálise, aí a gente vai ter alterações mais importantes, porque daí o paciente precisa fazer um procedimento que vai exigir, então, ir numa clínica 3 vezes na semana, então já vai alterar um pouco mais a rotina, o dia a dia desse paciente. Doutora Cíntia, quais são os cuidados que o paciente deve adotar no dia a dia após o diagnóstico? Olha, o ter o diagnóstico de doença renal crônica por ser uma doença crônica, vai mudar toda a sistemática da vida desse paciente e dos seus familiares, né? Isso aí vai, como a doutora Gabriela já falou, vai depender muito do estágio que nós estamos falando com esse paciente. Se é num estágio mais inicial, são medidas que mudam mais relativas à dieta mesmo, mais ao seu estilo de vida, né? Mas é importante a gente salientar que no momento que ele faz um diagnóstico, feito esse diagnóstico de doença renal crônica, ele tem que se dar conta que ele vai ter que aderir a um tratamento, aderir a uma nova sistemática de vida, né? Então, essa adesão é que é fundamental, que ele passe a fazer consultas mais regulares, que sigam todas as instruções dadas. Gabriela, e qual o papel da família no cuidado do paciente renal crônico? É o papel da família, assim como uma rede de apoio em geral, né? Para o paciente renal crônico, assim como qualquer paciente que tem uma doença crônica, ele é fundamental, né? Porque ele é o primeiro apoio ali emocional para esse paciente, né? É aquela âncora para o paciente, né? E a gente sabe que pacientes que têm uma rede de apoio mais forte, ele costuma aderir melhor ao seu tratamento. Então, é mais fácil ele entender o diagnóstico, mais fácil ter essa rotina de fazer os seus exames, de ir no médico, até de tomar as medicações no horário correto. Então, ela é muito importante para ajudar a adesão do paciente. Doutora Cíntia, qual o papel e a importância do acompanhamento regular pelo médico e pelo nefrologista nesse período de tratamento?
Nós estamos, de novo, né, falando em estágios diferentes de doença. Tá? Se nós formos falar num estágio mais precoce, que a gente se preocupa mais no estágio 3, 4 e 5, o 5 é quando o paciente está em diálise, certo? O 3 e o 4, ele precisa, então, se sentir que ele está sendo acompanhado por um médico. Ele precisa sentir-se que não está só, mas que ele é o foco do seu tratamento. Então, o tratamento é centrado. Quem é o interessado? É ele. Ele tem que ser informado de toda a sua patologia. Ele faz parte dessa equipe, é o médico, a equipe, se for um caso mais avançado, e o paciente, pois ele é o principal interessado. Então, ele tem que entender o que está acontecendo, né? Então, se ele tem que, para a gente ter um bom resultado, para ele não progredir para estágios mais avançados, e quando num estágio mais avançado, evitar riscos maiores, internações, hospitalizações, complicações, ele tem que saber que ele participa disso. Então, ele tem que ser orientado. Então, a educação é muito importante para esse paciente, que ele entenda em que nível ele está, o que a gente espera para ele não progredir para situações mais arriscadas. Doutora Gabriela, quais são os principais desafios enfrentados por quem cuida de um paciente renal crônico? Eu acredito que o principal desafio, seja até como a doutora Cintia está falando, é a falta de informação. Então, quando o paciente recebe o diagnóstico, muitas vezes é uma novidade para ele, assim como para o familiar. Então, falta informação do que é a doença renal crônica, quais são as mudanças, o que precisa ser feito. Então, acho que o principal objetivo, sim, é procurar mesmo a informação, seja perguntando para o seu médico ou por outros meios, né? Mas os outros desafios vão ser, como a gente falou, as próprias mudanças que tem na rotina do paciente, né? Porque muitas vezes o que muda para o paciente vai acabar alterando, mudando para a família também, né? Então, se muda a alimentação ali do familiar, do paciente, acaba mudando a alimentação da família, que muitas vezes esse paciente mora com a família. Então, eles precisam também aderir ao tratamento do paciente. Doutora Cíntia, é possível ter qualidade de vida mesmo após o diagnóstico? Esse é o objetivo máximo, né? Esse é o nosso papel e o objetivo de um tratamento adequado, que a pessoa tenha autonomia. O que é qualidade de vida? Que ela possa ter autonomia no que ela faz, que ela possa se relacionar com os seus familiares, com os seus amigos, né? Que ela tenha uma vida mais liberada dentro do que pode fazer, entendendo aquilo ali, né? Que ele tem que seguir, mas que tenha uma vida que vale a pena, né? Então, não adianta só sobreviver, a pessoa tem que viver. E ela tem que viver bem, e ela tem que sentir-se que está sendo acompanhada, que ela não está só. E esse é o nosso papel, o papel do médico. Se o paciente está num serviço de diálise ou de terapia renal substitutiva, ou ele está indo para transplante, ele vai precisar muito dessa rede de apoio, da equipe multidisciplinar, dos familiares, mas para isso alcançar o topo, que é a qualidade de vida. Doutora Gabriela, existem cursos ou materiais informativos que você recomenda para pacientes e familiares? Existem materiais informativos, assim, até fornecidos pelo Ministério da Saúde, do SUS, mas mais assim em relação ao que é a doença renal, o diagnóstico, o tratamento, né? Mas assim, materiais, conteúdos mais práticos até não conheço, tá? Então, até ali no serviço de hemodiálise do Hospital Ernesto Dornelles, eu junto com a equipe multidisciplinar da hemodiálise, nós criamos um curso que é prático, que é para realmente fazer um bate-papo com os pacientes, os familiares e os cuidadores, para a gente escutar quais são as dúvidas deles e esclarecer. Então, é um curso que a gente já fez 2 cursos, 2 turmas, né? Foi bem proveitoso. Então, a gente junta, a equipe tem a médica, né? No caso, eu que participo. A gente junta a nutricionista, a fisioterapeuta, o serviço social,
a psicóloga, tem a enfermeira, então cada uma faz ali uma aula, né? A gente ouve as dúvidas dos pacientes, responde, então é uma boa troca de informações ali que funciona. Doutora Cíntia, a educação pode ajudar a prevenir a progressão e auxiliar no cuidado da doença renal crônica? Acho uma pergunta muito pertinente, muito boa, porque a educação ela tem sido feita de forma regular, com campanhas de conscientização, campanhas do Dia Mundial do Rim, campanhas de prevenção do diabetes, de hipertensão, de glicose, mas a gente não deve se deter somente em campanhas, né? Acho que deve existir mais políticas educativas, talvez em aulas, em colégios, de ensinar o que é uma doença renal crônica, como é que identifica, como rastreia, inclusive para médicos de outras áreas também saberem identificar de uma forma precoce a doença e poder encaminhar para um nefrologista, já que é uma doença que ela é tão silenciosa, como a gente só ouve dizer, que ela só vai dar sinais quando ela está muito avançada. Isso aí já tem que ser mais divulgado. Então, as campanhas são muito importantes para rastrear e para levar a fazer um diagnóstico preventivo, evitando chegar no máximo, que é a perda total da função renal. Que mensagem vocês gostariam de deixar para familiares e pacientes que recebem esse diagnóstico? Eu acho que receber o diagnóstico de uma doença renal crônica, ele pode ser assustador, né? Tanto para o paciente quanto para o familiar, mas o importante é manter a calma. Tá? Porque a gente vê que assim, os pacientes que têm um cuidado diário, que têm um suporte familiar, a gente consegue muitas vezes evitar a progressão da doença, evitar as complicações da doença e manter a qualidade de vida do paciente. Mas nos casos que a gente não consegue fazer isso, que a doença progride, né, é importante que eles saibam, o familiar, o paciente, que eles não estão sozinhos, que existem muitos profissionais qualificados, né, incluindo o médico nefrologista, que está ali para dar todo o suporte que esse paciente vai precisar. Acho que, como foi falado, né, eu concordo plenamente, o paciente ele tem que sentir que ele não está só, que ele tem uma equipe, que tem um médico para ajudá-lo, mas que também a outra mensagem é que talvez a gente necessite cada vez mais de programas esclarecedores, programas educativos de prevenção de doença renal e não ficarmos calcados somente em campanhas, que campanhas são muito fugazes. Cíntia Vieira, Gabriela Vieira, nefrologistas e sócias da clínica Clinefro, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde Renal. Muito obrigada. Muito obrigada. Há 45 anos, a Clinefro cuida de vidas com excelência em nefrologia. Com experiência e compromisso, a clínica oferece um acompanhamento completo ao paciente renal. Na Clinefro, prevenir é tão importante quanto tratar. Unimos monitoramento rigoroso, incentivo ao conhecimento e um cuidado humanizado, com segurança e inovação em cada etapa do tratamento. A Clinefro está localizada na Rua Gomes Jardim, 301, sala 1108, Mediplex Sul, no mesmo complexo do Hospital Blanqui. Para saber mais sobre nossos serviços, siga a Clinefro no Instagram ou entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Clinefro, cuidar dos rins é cuidar de você. Saúde Renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você.